Olá, pessoal. A gente parte agora para a segunda parte da nossa primeira aula da disciplina de processos de produção de sentidos. Quero focar um pouco neste texto, É Possível Facilitar a Leitura, de Liberato e Fulgêncio. A gente vai ver um pouco os aspectos relacionados à leitura propriamente dita. No primeiro texto que a gente leu, o texto da Marianne Wolff, falamos um pouco sobre o que está envolvido na leitura, especificamente para a espécie, né? Por que ela é tão importante, por que a leitura profunda deve ser preservada na nossa espécie. Agora, vamos falar um pouco sobre a leitura propriamente dita, o que está envolvido aqui, o que a gente pode aprender a partir das considerações das autoras. Então, a primeira questão que eu faria aqui é exatamente a relação com o texto da Marianne Wolff, em que a gente tem a ideia de atividade complexa na leitura. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é exatamente o fato de que, bom, sendo uma atividade extremamente complexa para toda a espécie, a gente pode dizer que no texto da Liberato Fulgêncio essa complexidade aumenta porque elas vão falar de dois pontos extremamente básicos e essenciais, que são os fatores linguísticos e os fatores contextuais, para que a gente leia adequadamente um texto. Então, além de ter todas aquelas questões relativas à constituição biológica do ser humano para a leitura, agora a gente está acrescentando os fatores linguísticos e os fatores contextuais, culturais, enfim, relacionados a uma leitura específica, né? Imagine que eu estou lendo um texto técnico de uma área qualquer, eu preciso de algum conhecimento dessa área para que os termos ali empregados possam ser bem compreendidos e a minha leitura possa ter fluência, eu possa exatamente entender o que está ali. Então, é uma atividade complexa porque envolve muitos aspectos da vida dos seres humanos. Não é uma atividade simples, de fato. Por isso que a gente precisa de muita pesquisa, muitos pesquisadores envolvidos na ideia da leitura, no trabalho da leitura, para que a gente possa fazer atividades mais fortes, especificamente no ambiente escolar. Um segundo ponto é a ideia da compreensão do que é não visual e por que é tão importante para a leitura. Então, nesse aspecto, as autoras, né, Liberato e Fulgêncio, dizem basicamente que a gente pode separar em dois aspectos fundamentais para a informação não visual. O conhecimento da língua, aquilo que a própria língua oferece, então não é só o que está escrito, mas é o que aquilo diz, o que aquilo significa do ponto de vista da língua, obviamente. E, claro, um outro não linguístico que é o assunto como um todo. É o que eu estava explicando agora há pouco, da questão da área. Se estou lendo um texto de uma área específica, eu tenho que ter um pouco de conhecimento para que eu possa adentrar e entender exatamente essas informações. Bom, por que é tão importante para a leitura? Para as autoras, a informação não visual é como se fosse um pacote básico que a gente tem aí no nosso hardware, digamos, né? E seria ela, né, essa informação não visual dentro desse pacote básico que faria as informações rodarem depois na nossa cabeça. É como se eu tivesse um arquivo qualquer para ser lido num computador, mas eu preciso do aplicativo, né, do programa que lê aquela extensão. Então, se eu tenho, por exemplo, um filme que eu recebi lá um filme, né, em uma extensão específica, eu não tenho aquela extensão, o filme não vai rodar. Ou se eu recebi um arquivo numa extensão específica que eu não tenho, não vai rodar. A informação não visual seria basicamente essa, né? Tá guardadinha ali, é algo que eu carrego comigo a partir do que eu sei da língua, a partir do que eu sei do mundo. E aí toda vez que chega um texto para mim, eu preciso checar com essa informação que eu tenho para que o texto rode, para que a informação rode. É por isso que a informação não visual é tão importante. Bom, aí uma pergunta que eu faço para você é se, como estudante de mestrado, você concorda que ler é a junção de informação visual mais informação não visual? Né? Essa é a primeira pergunta. E a segunda seria com a ideia de que a relação é inversamente proporcional, ou seja, quanto mais informação visual, menos informação visual é necessária. Então, eu vou começar pela primeira parte da pergunta. Então, a ideia de que ler seria o resultado da soma dessas duas partes está muito restrito àquilo que a gente chama de leitura instrumental, digamos, né? Quer dizer, aquilo que eu consigo aprender a partir de um texto especificamente dito. Mas se a gente for considerar a complexidade da leitura que já falamos no início dessa aula, podemos
perceber que ler não é só interpretar exatamente o que está ali, ou seja, pegar essa informação visual, somar com a informação não visual e ver o resultado que dá. Mas ler, acima de tudo, agir a partir daquela leitura que eu faço. Então, se eu estou lendo um comando de uma questão, por exemplo, eu espero que o responder adequadamente ao comando daquela questão de maneira linguisticamente correta, adequada para aquela situação. Tá? Um exemplo que eu acho interessante é que já aconteceu comigo a locais em que não dividem os banheiros, né, de forma binária, ou seja, masculino e feminino, e aí comparar com lugares em que simplesmente a gente tem uma placa de banheiros. Então, se eu imagine que eu cheguei num restaurante ou num barzinho, enfim, e eu vejo ali adiante a placa banheiros. Bom, eu sei que se eu precisar ali eu posso ir, né? Então, essa informação é informação básica. Eu junto a informação visual, né, que é banheiro, com a informação não visual, para que aquilo serve. E eu já imagino a ação que possa fazer. Agora, se eu tiver uma placa assim, banheiros não binários, isso além de me dar informação de que, bom, eu não vou encontrar a diferença entre masculino e feminino nos banheiros, me dá a informação de que provavelmente aquele local é um local engajado num determinado propósito, né, em relação à luta de igualdade, por exemplo. Né? Ou porque defende causas como a causa trans. Então, nesse caso, a gente pode pensar que ler não é só juntar informação visual com não visual, é também tentar interpretar que ação é esse elemento visual, junto com o não visual, que eu vou chocar e checar o tempo todo, me dão de informação a mais, me acrescentam de informação e, ao mesmo tempo, exigem de mim uma ação. Porque se eu leio banheiros não binários, vou até o banheiro e fico procurando masculino e feminino, bom, eu não entendi a informação visual. Então eu não consigo agir da maneira adequada que eu precisaria agir. Então eu diria, ler é a soma de informação visual mais informação não visual, ler do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista do sentido que ele produz vai além disso, que é exatamente a ação que se espera de alguém que está fazendo a leitura. Agora, com relação ao fato de que a ideia de que quanto mais informação não visual, ou seja, quanto mais repertório eu tenho, menos informação visual eu preciso, isso é relativamente verdade, porque textos pouco informativos não são necessariamente textos ruins, são textos que, para um grupo de leitores, não acrescentam informações. Então, dependendo do meu grau de conhecimento sobre um determinado aspecto, se eu leio um texto muito, muito básico, ele não acrescenta nada para mim. Essa é a ideia. Tá? No sentido de que eu quisesse aprender, obviamente. Tá? Imagine, sei lá, que eu pego lá um texto de primeiro ano, ele está explicando basicamente alguma coisa muito simples sobre a língua. Não sei, um texto, uma coisa assim, uma palavra. E eu posso muito bem saber o significado desse texto, dessa palavra, mas aquela criança não vai saber. Então, para mim, a informação pode ser muito baixa, né? Um texto não informativo, digamos. Mas para a criança pode ser um texto informativo. Então, essa relação de inversamente proporcional me parece que sim faz sentido nesse segundo aspecto da questão. Um quarto ponto que eu considero relevante é a ideia de que a gente é capaz de fazer previsões na leitura. E essa possibilidade é importante porque, enquanto seres humanos, levamos essas informações não visuais. Então, aquela questão que tinha feito antes, né? Por que a informação não visual é tão importante? Ela é importante porque a gente acrescenta no nosso rol de conhecimento do mundo uma série de fatores que vão ajudar a gente a tentar interpretar o texto que está em jogo. Imagine que eu encontrasse, como as próprias autoras não dizem, mas imagine que eu encontrasse uma frase assim: acrescente um pouco de e um espaço. Bom, eu posso ter muita coisa nesse lugar. Eu posso ter sal, posso ter açúcar, posso ter, sei lá, ovo, né? Não sei se dá para colocar ovo nessa frase, mas enfim, acho que dá. E outras tantas coisas que sejam ingredientes. Tá? E as autoras dão um exemplo de endívia, acrescentam um pouco de endívia. Ainda que eu não saiba exatamente o que é endívia, eu sei que é um ingrediente. Eu posso até numa casa de ervas e perguntar para eles: vocês têm endívia? A pessoa vai dizer endívia, não sei o que é, eu também não sei, mas apareceu uma receita, eu quero saber o que é, blá blá blá.
Então, eu tenho essa informação de que vai ser um ingrediente pelo contexto que está aparecendo, pelo tipo de verbo, pelo quantificador que está ali um pouco dele. Agora, veja que fica ruim colocar carro, acrescente um pouco de carro, como é a D ali que está arriscada. Não faz muito sentido. Como é que a gente sabe disso? Então, a gente leva previsões para a leitura. Então, a leitura é toda feita de previsões. Quando a gente comete lapsos de leitura em que a gente troca uma palavra por outra, inclusive na interpretação e entendimento, isso tem a ver exatamente com as previsões que a gente leva para a leitura. Né? É possível a gente trocar porque já espera alguma coisa no lugar daquela expressão. Um outro ponto é por que a leitura envolve a interação entre processamento ascendente e descendente. Né? A ideia ali do processamento ascendente e descendente é exatamente essa relação do visual e não visual. O tempo todo eu estou discutindo com o meu repertório aquilo com que o texto está me acrescentando. O tempo todo. Desde uma informação ortográfica, baseada, por exemplo, no tipo de letra de uma pessoa ou de um sistema de escrita específico, como as próprias autoras mostram, né, a relação de igualdade entre o U e o N, naquele exemplo do Juliano Sentou na Rua. E ao mesmo tempo eu posso ter outros aspectos, como esse que a gente viu agora, da posição em que ocorre, mas posso ter outras questões baseadas em outras previsões, em outras inferências, que eu trago do meu repertório. Depende muito do repertório cultural que eu levo para ler um determinado texto. Por isso que é ascendente no sentido que vai do texto para o meu cérebro, para a minha mente, e depois volta da minha mente para o texto, para que eu entenda. É sempre ascendente e descendente. E essa gangorra tem que estar muito equilibrada. Tá? Então, por que é um problema se for baseada numa só? Se eu precisar de muita informação do texto, significa que o texto é muito informativo, está com muita coisa nova para mim. Isso é típico do texto técnico, então já respondendo essa última questão, tipo de leitura dos textos mais técnicos. Por isso que textos das disciplinas do mestrado, por exemplo, no primeiro período, pode ser um pouco mais difíceis, porque tem muita questão técnica, muita terminologia, muito conceito que eu preciso adquirir. Então, eu vou precisar de muita informação do texto, eu vou precisar que o texto me subsidie o tempo todo com relação a essas informações. Ao mesmo tempo, se o texto for muito pouco informativo, for muito aberto, eu vou precisar eu vou lê-lo com muita informação não visual, muita informação descendente que eu estou oferecendo para ele. De modo que o texto vai trazer, digamos, poucos acréscimos para aquilo que eu estava esperando. Quer dizer, se eu estou só no processamento descendente, ou seja, tudo que eu estou lendo eu já consigo prever, eu já jogo para o texto, eu já estou interpretando, significa que o texto está com uma informatividade muito baixa. Então é um texto muito menos técnico, um texto mais geral. Daí a necessidade, por exemplo, hoje da gente trabalhar com mais divulgação científica também, para a gente tentar equilibrar um pouco essa balança, para chegar num grupo de pessoas que entendam muito bem o que a ciência faz, com questões relativamente técnicas, né? Mas ao mesmo tempo não totalmente metafóricas ou de senso comum, quer dizer, trazendo alguns aspectos que são extremamente importantes. Durante essa pandemia, o que a gente tem visto é bastante coisas desse tipo, quer dizer, tentativa de definição sobre o que é vírus ou sobre como essa doença do coronavírus ocorre e etc. Né? E até uma questão bem interessante que eu gostaria de compartilhar. Outro dia, numa das entrevistas, o médico estava explicando por que lavar as mãos com sabão. Então ele dizia que a proteína do vírus é envolta como se fosse uma cápsula de gordura. Então, quando a gente lava a mão com sabão, essa cápsula de gordura some. É como se a gente limpasse essa cápsula, a gente destrói essa cápsula, de modo que a proteína fica imprópria. Então, o vírus já perde, portanto, sua função. Por isso que, entre aspas, mata, né, o vírus. Elimina o vírus quando a gente lava a mão com água e sabão. Então, veja, é uma explicação relativamente simples que a gente consegue entender, faz essa relação ascendente e descendente, né, o tempo todo, mas ao mesmo tempo não é a formação óbvia, né, que eu estou partindo de alguma coisa que eu já sei, mas para acrescentar, bom, por que é tão importante lavar a mão com água e sabão? O sexto ponto é o papel da visão e do cérebro nessa leitura. Por que é um processo essencial para a compreensão? Né? Então, eu gostaria de destacar nesse ponto aqui
Primeiro, a questão relacionada à informação visual. Quer dizer, o que as autoras vão dizer é que os olhos captam o que a gente está lendo, mas é o cérebro que faz a interpretação. Daí os lapsos, daí os equívocos. Quer dizer, o que a gente está lendo pode não ser aquilo que o cérebro captou. Não pode ser que isso ocorra. Mas um outro fato é exatamente a ideia de que a gente consegue trabalhar com a memória, né? E com dois tipos de memória quando a gente faz a leitura. Então, num primeiro momento, as informações passam pela memória de curto prazo, que é basicamente aquela memória que vai servir para a gente resgatar as coisas mais rápidas. Mas quando elas ganham significados e já estão prontas, já estão condensadas depois de um certo tempo, vão para a memória de longo prazo. De modo que eu possa até não recuperar, por exemplo, uma palavra específica de um texto, mas eu posso recuperar a ideia do texto. Eu posso, às vezes, esquecer a palavra técnica de um determinado texto, mas eu vou saber exatamente o sentido que está ali, se estiver bem solidificado, claro, na memória de longo prazo. Bom, daí tem um aspecto que é importante, que é a questão do tempo. Né? Há um tempo para toda essa informação ser processada. No capítulo 2 da Marianne Wolff, que nós não vamos ler no mestrado, mas enfim, faz parte do texto que a gente tem lido aí, né? Lemos o primeiro capítulo, vamos ler o terceiro. Lá ela mostra um pouco qual é o tempo e o processo que faz com que uma palavra, né, passe de um texto ou dos ouvidos, enfim, chegue exatamente até o nosso cérebro, até a compreensão. Então, essa ideia de que a informação mais profunda, uma informação mais densa leva tempo é importante, inclusive para a gente entender depois o capítulo 3 lá da Marianne Wolff. Tá? A ideia da memória é extremamente importante para a gente pensar na ideia de compreensão, né, e da importância da leitura profunda na nossa vida. Então, a penúltima questão é com relação a por que as inferências são tão importantes para o processo de leitura. Eu acho que já ficou um pouco claro, né, a ideia de que a gente precisa dessa informação não visual, mas as inferências mais propriamente ditas a que as autoras se referem, é aquela inferência que eu consigo fazer a partir das pistas que um autor ou um interlocutor vai me dando durante uma determinada conversa, um determinado texto. Aquele exemplo do cachorro é muito bom. Então imagina que a gente tenha lá a frase, vou pegar a frase aqui no texto das autoras, né, para a gente saber exatamente. Olha só, a casa da Bia foi assaltada. Ela está pensando em comprar um cachorro. Então a questão que a gente podia fazer é o que tem a ver casa assaltada com comprar um cachorro? Né? Qual a relação que tem entre uma coisa e outra? Então tem um processo de inferência que a gente leva para fazer a interpretação desse texto que é extremamente essencial e que é muito pouco estudado com relação à área que a gente vê aí de produção textual, de produção de sentido, especificamente no mundo digital. Então, as autoras vão dar o seguinte passo para a gente aqui na 26. Quem tem uma casa assaltada fica temeroso de que tal fato se repita. Ela teve a casa assaltada, está pensando em comprar um cachorro, está com medo de que isso se repita. Bom, o que tem a ver o cachorro? Ainda estou lá. O que tem a ver o cachorro? Alguns tipos de cachorro têm a fama de tomar conta do seu território. Opa! Então ela está com medo que a casa seja assaltada de novo. Alguns cachorros podem cuidar da casa. Opa, agora já começo a entender melhor por que a casa assaltada leva a Bia a querer comprar um cachorro. E finalmente, se um cachorro defende a moradia, se Bia quer ter sua moradia defendida, então Bia vai comprar um cachorro para defender sua casa. Essa é uma relação retórica, né? Relativamente lógica, mas mais retórica que lógica, que me leva a interpretar essa inferência que foi deixada no texto, essa pista que foi deixada no texto para que a inferência se evidencie. Então, as inferências são muito importantes. Nenhum texto explica todos os elementos com detalhes. Muitas informações precisam ser preenchidas a partir da leitura que a gente faz, do conhecimento de mundo que a gente tem. Esse exemplo é muito claro e muito simples, né? Assim, é muito, muito bom. A Bia teve a casa assaltada e está pensando em comprar um cachorro. Quer dizer, eu consigo fechar essas duas sentenças, essas duas partes, a partir da ideia que eu tenho de que cachorros conseguem cuidar bem dos terrenos, né, ou das casas. Finalmente, o último ponto seria assim, no primeiro parágrafo da página 28, a gente teria uma dupla interpretação do papel da escola. Eu vou ler então esse pequeno parágrafo. A partir do que vimos na sessão anterior, podemos dizer que uma das razões pelas quais o aprendizado da leitura pode ser tão difícil para as crianças
é que às vezes elas têm pouca informação visual relevante. Perdão, informação não visual relevante. Assim, uma maneira de facilitar o aprendizado da leitura seria fornecer ao aluno textos cuja leitura não dependesse de informação não visual que ele não possui. Isso inclui todo tipo de conhecimento prévio, linguístico e não linguístico. Então, a primeira questão é uma diferença entre os mais pobres e os mais ricos no desempenho escolar. Os mais ricos certamente têm muito mais informação não visual do ponto de vista do que a cultura, do que a escola transmite como cultura enciclopédica. Tá? Então é muito mais fácil com que o rico tenha viajado, com que tenha acesso a inúmeros tipos de tecnologias, a inúmeros tipos de bens culturais. Essa diferença é essencial para explicar por que muitas vezes mais pobres não vão tão bem na escola quanto os mais ricos. A informação não visual dos mais pobres é mais baixa, com relação, repito, àquilo que a escola cobra. Obviamente, estou dizendo que eles são pessoas piores ou pessoas com menos inteligência. São pessoas com menos informações não visuais dentro daquilo que a cultura enciclopédica da escola cobra. Então é óbvio que numa relação entre quem sabe mais, as pessoas com mais acessos já saem na frente. O segundo ponto é que as autoras dizem assim, a escola deveria dar mais leitura, mais informação para as crianças, mais repertório, independentemente da disciplina, independentemente do elemento específico que a escola queira cobrar como conteúdo. Então, o fato de fazer, por exemplo, visitas a um museu, o fato de fazer projetos numa escola para a própria comunidade, esses são casos em que a gente pode envolver diferentes disciplinas, diferentes processos de leitura, diferentes processos de escrita, e que vão fazer com que as informações visuais não visuais sejam muito mais relevantes para aqueles estudantes. Então a escola não tem um desafio só de ensinar, ela tem um desafio também de mostrar que tipo de repertório ela quer cobrar desse aluno, senão vai ficar extremamente injusto, já parte da injustiça. Temos visto aí a discussão entre adiar ou não o Enem, e a questão era exatamente o acesso que havia entre os mais ricos e os mais pobres com relação à continuidade dos estudos por maneira remota. Obviamente, os mais ricos têm mais acesso, mas não tem só mais acesso nesse momento. Tem mais acesso agora e sempre, porque tem mais informações não visuais disponíveis para eles. Então, elas colocam aqui como um importante papel da escola e que a gente precisa sempre retomar. Ler não é só ler textos. Ler é ler o mundo, é interpretar o mundo. Por isso que não basta só uma soma de informação visual com informação não visual. Eu preciso que essa leitura me leve a uma determinada ação e a algo que modifique o mundo e me modifique quanto espécie. Bom, é isso. Agora a gente fecha essa primeira aula. Novamente espero que vocês tenham aproveitado as informações. Fico à disposição de vocês e espero encontrá-los aí na nossa próxima aula. Até lá!